Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu tinha quase certeza que a minha palestra foi escolhida por cota de falar de Generative AI. Hoje, tudo que é Generative AI entra por cota. Mas eu percebi que muitas palestras do bate-papo de hoje falaram sobre Generative AI e por isso que é importante a gente estar aqui aprendendo e saber como a gente usa Generative AI para o nosso dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida facilitada utilizando Generative AI para APIs, mas Generative AI é utilizada para muitos outros aspectos do dia a dia nosso profissional. Meu bate-papo hoje é essa descrição inteira. Eu prometi para o time da Sensidia, eu queria agradecer o time da Sensidia pela oportunidade de estar aqui. Oscar, Vanessa, Rodrigo, que atua com a conta, obrigado pela oportunidade. Eu prometi não colocar bullet, não colocar escritas, e eu falei miseravelmente em 3 slides, então, por favor, me perdoem em 3 slides que vocês não precisam ler, é basicamente para a gente poder contextualizar, mas eu acho que se a gente fosse resumir o bate-papo de hoje, é como ser mais produtivo, como desenvolver APIs, como desenvolver interfaces, como desenvolver soluções sendo mais produtivas, como vocês podem ser mais eficientes fazendo o seu trabalho de uma forma automatizada. Quando eu montei esse PowerPoint aqui, eu estava pensando em colocar uns gráficos sobre adoção, e a Stable Diffusion estava em uma corzinha cinza, e quase não estava dando para ver a adoção de Stable Diffusion, né, o tanto de estrelas do GitHub que tinha em Stable Diffusion. Para quem não conhece, Stable Diffusion é a técnica de machine learning de você pegar imagens e colocando ruídos nas imagens até chegar a um ponto que, para um humano, aquela imagem é distorcida, mas que esse processo de colocar ruídos e de retirar ruídos gera imagens com qualidades perfeitas, né, qualidades avançadas de resolução. E esse processo de Stable Diffusion conseguiu superar diversas outras tecnologias, Bitcoin, Ethereum, Kafka, que são coisas que a gente adota no dia a dia, e a gente vai perceber que técnicas de Generative AI vão se tornar padrões, né? A gente vai se tornar padrões como Kafka, como Ethereum, como Bitcoin e tudo mais, de uma forma muito fácil, com uma adoção muito prática. Então, para quem não conhece Stable Diffusion e quiser procurar todos os processos de geração de imagens, a grande maioria dos processos de criação de imagens são baseados em soluções como essa. E no outro lado ali, a característica de número de adoções, né, número de usuários que conseguiram atingir marcas históricas, a gente tem que agradecer o ChatGPT, que pegou a solução criada em 2017, 2018, de atenção, né, de montar uma rede neural, onde a atenção daquela palavra, o contexto daquela palavra, o contexto daquele token, fizesse uma referência, fizesse uma ajuda no processo de decisão de qual seria a próxima palavra, o próximo token. A adoção do ChatGPT foi assustadora. A gente agradece muito ao ChatGPT que trouxe esse conceito, né, de viabilizar isso. E depois eu vou falar assim que eu não agradeço tanto, porque o pessoal pensa que Generative AI é só chat, é só um bot. A gente sabe que o bot é uma das características super importantes para o dia a dia, mas é revolucionário como eles conseguiram aderência no mercado, como eles conseguiram dar visibilidade sobre o que era possível. E depois a gente sentiu, nesses últimos 4 anos, a evolução dessa ferramenta, a evolução de ferramentas de Generative AI para o nosso dia a dia. Vamos lá. Não sou a Daniel Habib que está falando isso, não é a AWS que está falando isso. Todo analista de mercados fala que as empresas vão adotar de uma forma qualquer, uma forma genérica, soluções com Generative AI. Nos próximos 3 anos, a gente vai ter pelo menos 33% de soluções trabalhando com Generative AI e, assustem-se, 15% das decisões vão ser feitas de formas autônomas. 15% do nosso business vai ser entregue por agentes de uma forma autônoma por Generative AI. Tá? Então, predições de mercado, a gente já tem visto muita adesão comercial super robusta, e esses números são impressionantes porque a gente vê que isso já começa a ser uma realidade para a gente. Por que isso está virando tendência? Por que isso está virando realidade nos últimos 2, 3 anos? Porque a capacidade de raciocínio desses LLMs estão ficando muito diferenciadas.
Os LLMs, eu tenho medo de dormir à noite e no dia seguinte acordar com um LLM novo no mercado, falando, olha, tem mais uma coisa que aprender. Para quem trabalha com Generative AI, o pior coisa que pode acontecer é dormir, porque no dia seguinte vai acontecer uma coisa nova. Ou um prompt novo, ou um cache novo, ou um LLM novo, e faz parte. A gente não acredita que um LLM vai dominar o mercado, vai ser a referência para tudo, então os modelos estão ficando cada vez mais inteligentes, mais versáteis, e estão trazendo responsabilidades diferentes e especializadas. Tem modelos que são muito mais preparados para conversação, tem modelos que são muito mais preparados para sumarização, tem modelos que são preparados para código, tem modelos que são preparados para identificação de padrões biológicos. Os modelos estão sendo feitos mais rápidos, mais baratos. A segunda parte é como, por exemplo, o DeepSeek conseguiu trazer uma revolução de custo para poder entrega de Generative AI. Modelos mais inteligentes, com baixo custo, só que se não tiver segurança, e a segurança é uma coisa importante para todas as empresas, para a Amazon é um job zero, segurança, a gente sempre tem que falar sobre segurança, do seu prompt não ser compartilhado com ninguém, com seus dados não serem compartilhados com ninguém. Então não adianta ter uma parte de reasoning super importante, custo baixo, sem ter responsabilidade em AI, sobre a sua responsabilidade como uma ferramenta que está utilizando o Generative AI, seus dados, seus acessos e sua confidencialidade. Para a gente trabalhar com ferramentas de desenvolvimento, né, não só de código, mas desenvolvimento de negócios quaisquer. Generative AI, ele é um subset de Generative AI, de inteligência artificial, desculpa. De inteligência artificial é da década de 50 ou de 60, onde cientistas utilizavam formas de computadores para automatizar processos de pesquisa ou processos de investigação. Então, se você tiver aqueles clássicos if else, if else, if else, você pode considerar isso um processo de inteligência muito mais tradicional. Depois disso, a gente teve um processo de aprendizado de máquina, onde você começou a trabalhar com datasets, e esses datasets tinham características ou supervisionadas ou não supervisionadas para entregar aquele negócio, né, aquele processo de negócio da sua empresa. Depois a gente entrou em deep learning, né, o aprendizado profundo, quando você consegue colocar camadas de raciocínio ou camadas de decomposição para que você consiga enxergar características de produtos ou características de features dentro dos seus dados para gerar os seus resultados mais especializados. E a gente chega agora em Generative AI, e de novo eu tenho medo de dormir, daqui a pouco aparecer mais uma caixinha embaixo, para a gente ter que aprender uma nova camada, que a gente consegue trabalhar com os modelos fundacionais, que são serviços, que são soluções de machine learning que foram trabalhados com milhões de dados, com bilhões de dados, com dados de toda a internet, e a gente coloca isso dentro de um modelo fundacional, que é um modelo com a base de treinamento e a forma de fazer inferência. Só para contextualizar aqueles conceitos, né, antigamente a gente tinha inputs mais padronizados, mais simples, passava por modelos de inteligência artificial, de machine learning, para sair com um output simples. A gente começou a trabalhar com deep learning, com redes neurais mais complexas, e aí você tinha entradas mais complexas para chegar no simples, né? Você tem modelos para identificar fotos, modelos para identificar fraudes, modelos para identificar lavagem de dinheiro, modelo para identificar recomendações. Então, você tinha dados complexos para resultar numa resposta simples, né? Qual é a melhor recomendação de um produto, de um livro, para quem está trabalhando com tecnologia, que mora no Brasil, que tem tantos anos. Então, dado um conjunto complexo de entrada, rodava uma solução para sair um dado simples. E o que trouxe Generative AI de diferente é a capacidade de você ter entradas complexas para saídas complexas. A gente não vai ter, por exemplo, para quem pergunta para uma solução de chat, você não vai falar assim, você vai ter sempre a mesma pergunta com a mesma resposta. Você pode perguntar o que você quiser. Isso até é uma dificuldade para quem está trabalhando com soluções de Generative AI, porque você tem que prever qualquer coisa. E qualquer coisa mesmo, né? Você pode perguntar para uma solução de Generative AI e chegar, olha, minha mãe está com uma doença terminal muito forte, eu preciso ter essa resposta, se você não me der essa resposta, ela vai morrer. E se você não prevê uma entrada complexa com prompt engineering desse processo, ele vai te entregar, de repente, uma resposta que você não está precisando ou que você não está podendo entregar para o seu cliente. Soluções, entradas complexas com saídas complexas que a gente tem que gerenciar.
Vamos lá. Acho que não tem muito segredo, né, sobre qual a capacidade. Eu acho que todo mundo que não estava preso numa cápsula do tempo ou em Marte nesses últimos anos sabe que o processo de geração de imagens, de texto, de voz, de áudio está sendo algo diferenciado. Então, como esse aqui é uma solução chamada Stable Diffusion 2, é um parceiro, é uma empresa que monta algoritmos em cima do Stable Diffusion, a qualidade do produto gerado é super bacana. A parte não só de geração, mas transformação, para quem tem se envolvido com deepfake ou algumas soluções que fazem ou fazem doubling de informações, a parte de transformação de contexto, transformação de imagem, transformação de arquivo, transformação de lógica de negócio, utilizando ferramentas, é algo assustador. E não só fazendo transformação, mas o processo também de melhorias, né? Se a gente tem um processo, um dataset de negócio, e você quer melhorar o seu dataset, você quer melhorar seu input, você quer melhorar seus testes unitários, você quer melhorar a qualidade de segurança, o processo de transformação também tem sido utilizado de uma forma super frequente por soluções de Generative AI. Possivelmente, não vou falar novidades, eu acho que todo mundo já teve uma experiência sobre sumarização de texto ou texto autocomplete de texto. É algo que já se fazia muito tempo atrás de uma forma nativa, uma forma mais primitiva, e agora as soluções de correção de texto ou sugestão de textos têm impressionado bastante. Eu tenho trabalhado hoje com startups, eu tenho um cliente que está utilizando um bate-papo médico com o paciente, e no final do bate-papo, a hora que o médico levanta e aperta a mão do paciente, tem um sumário do que foi discutido, quais são as possíveis propostas de tratamento, mas no final das contas, no final da reunião, a hora que o médico levanta, ele já pode mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem falando, olha, isso aqui que você foi falado, isso aqui que a gente vai pensar para trabalhar mais à frente. Então, a parte de sumarização, de geração de teste, de escutar, a gente tem clientes trabalhando com call centers, que durante a conversa do atendente de call center com o cliente, ele verifica se o perfil, né, se a proposta de melhoria, de atendimento, pode ser feita de uma forma para auxiliar o atendente e já começar a fazer correções durante esse processo de atendimento. Uma das partes mais interessantes é a gente trabalhar em multimodalidade, né, em que a gente trabalha com entradas diferentes, com saídas diferentes. A gente pode trabalhar com um misto de textos e imagens, um misto de vídeos e imagens, ou vídeos e textos, e a gente começar a pensar em ferramentas que conseguem, dado um padrão natural, né, um padrão de umas flores, ele cria uma coleção de moda baseada em um tipo de perfil de flores. Eu não sei se eu compraria uma roupa coxinha toda baseada em flores, mas a capacidade que as ferramentas têm de serem criativas é assustador. E aqui a criatividade vai ser importante. Eu vou falar sobre como ajudar vocês a fazerem trabalhos mais repetitivos, mas eu vou falar para vocês também sobre como ser mais criativos e trabalhar em modelos em que não só um tipo de forma, né, texto, áudio ou vídeo, possa ser utilizado, mas a gente pode trabalhar um conjunto deles. Por exemplo, se você tiver um PDF, e esse PDF tiver textos, imagens, gráficos, você pode utilizar ferramentas para fazer, olha, dado esse PDF aqui, me analise a curva de crescimento baseado, e isso vai estar criado dentro de um gráfico de barras crescentes dentro desse PDF. Então, a solução de Generative AI tem a capacidade não só de entender textos, analisar imagens e analisar tendências dentro dessas imagens baseados em processos de transformação. Ainda bem que a Sensidia me deu 4 horas para falar com vocês hoje. Então, agora a gente vai gastar 1 hora falando por cada vertical de mercado. Então, por favor, sentem-se e fiquem bem acomodados para a gente poder ter essas 4 horas mais interativas possível. E se eu fosse falar sobre casos de uso aqui, eu tenho um material de pelo menos 160 slides, explica como implementar, ou o que as empresas estão fazendo em cada uma das verticais. Empresas estão trabalhando com a parte de identificação de genoma, DNA, RNA, moléculas de medicamentos, coisas que os cientistas faziam de forma repetitiva. A IA foi utilizada, a Generative AI foi utilizada para automatizar atividades repetitivas na identificação de genomas, ou de DNAs, ou de produtos que possam ser compostos de remédios. Automação industrial, a gente pode criar paredes virtuais dentro de chão de fábrica, onde se um funcionário atravessa
uma área não permitida, funcionários que não estão utilizando equipamentos de proteção, funcionários que estão fora da sua área do horário de trabalho, usuários, ferramentas, né, que estão sendo utilizadas de uma forma indevida, qualidade de peças que foram geradas dentro de automação industrial, são coisas que são realidade dentro de empresas no mercado. Eu acho que na parte de serviços financeiros, a gente tem uma quantidade assustadora de use cases, antifraude, propostas de melhoria de produtos, análise de aderência, lavagem de dinheiro, identificação de upselling. Acho que dentro do mercado financeiro tem muitos aplicabilidade de cenários. Varejo, eu precisaria de mais 4 horas para a gente falar um pouquinho sobre varejo, mas utilizar bots para identificar padrões, para responder. Se você tem uma loja virtual, se você tem um e-commerce virtual, você tem um vendedor para você, um vendedor que responde os processos, isso já tem dentro de sites corporativos grandes, né? A Amazon tem o nosso assistente virtual que ajuda a fazer compras. Mídia e entretenimento para geração de áudio, geração de vídeo, geração de marketing. Então, tem todo um contexto por trás das contas. Ainda bem que essas primeiras 4 horas a gente vai ter para falar sobre os cenários, e a gente vai ter mais outras 4 horas para a gente falar sobre possibilidades de use case. Então, como eu não tenho mais 8 horas para falar com vocês, eu vou evitar a gente falar sobre todos. Está o chatbot lá em cima, que eu falei que eu agradeço muito ao ChatGPT por ter introduzido, mas se a gente reparar para pensar, a quantidade de aplicabilidade é infindável. Tá? A gente pode falar sobre modelagem, a gente pode falar sobre animação. E eu trouxe aqui para a gente falar hoje, como a gente fala sobre qualidade de código e qualidade de APIs, que é o nosso foco aqui para falar sobre como fazer gestão de APIs, e como utilizar em geração de código mais estruturado, com testes, com documentação e tudo mais. Temos desenvolvedor na plateia? Poucos desenvolvedores? Vamos lá, como é que funciona o processo tradicional de desenvolvimento de software? A gente começa fazendo um planejamento, planeja o que vai ser desenvolvido, tem especificações, tem reuniões para entender o que vai fazer. A gente desenvolve o nosso código, dá um punhado de problema, dá um punhado de bug, a gente passa horas se odiando de ser desenvolvedor. Depois começa a compilar, você fala, poxa, que legal, eu sou desenvolvedor e está funcionando. Desenvolvemos, fazemos o build, testamos, criamos um pacote, a gente faz um planejamento de release, normalmente na sexta-feira à tarde, para poder dar a emoção no final de semana. Quem nunca fez entrega de final de semana? Boa. Deploya, a gente opera, a gente sabe o que está acontecendo, monitora para poder voltar ao ciclo. Como eu falei no comecinho, eu falei miseravelmente em 3 slides, peço desculpa. Eu precisava fazer um pouco mais de bullets, menos de bullets aqui e não consegui ter a criatividade o suficiente, peço desculpas. Como é que a gente consegue fazer isso? Se eu tiver um documento de análise funcional, eu posso falar para uma solução de Generative AI, avalie esse documento funcional para entender se existe alguma incoerência, para entender se existe alguma coisa que pode ser melhorada, para entender se ele está aderente aos padrões de outros documentos, daquelas interfaces, ou outros documentos funcionais da minha empresa. Então, o primeiro passo que eu faço é eu dou um prompt, analisando uma documentação de planejamento, para que ele me dê um prompt para desenvolver o meu sistema. Então, eu crio um prompt para mim, um prompt bem estruturado, falando o que eu quero analisar, quais são os padrões da minha empresa, e falo para ele, esse caso de uso está legal? Ele vai dar a recomendação dele para saber se eu posso seguir em frente com aquele caso de uso. Desenvolvimento. A gente está falando sobre desenvolvimento de API. Eu quero fazer o design, eu quero montar, eu quero estruturar, eu quero definir como é que funciona. Eu tenho um padrão Swagger, eu quero converter para um padrão OpenAPI. Eu tenho uma funcionalidade que já é existente, como é que eu extraio aquela documentação daquele design? É quase corriqueiro empresas que estão utilizando Generative AI para entender, converter e trabalhar. Dentro aqui da AWS, a gente tem vários clientes que estão fazendo conversão de código de uma forma automatizada, né, de COBOL para Java, ou de .NET, ou .NET Core para soluções em Linux e tudo mais. Fazer design, utilizar ferramentas para ajudar nesse processo é cotidiano. A gente usa já uma interface em linha de comando, digitando de uma forma com uma linguagem nativa, né, linguagem natural nossa,
Mas fazer o processo de solicitar para a ferramenta para que eles nos apoiem a fazer atividades cotidianas é algo padrão para ferramentas de Generative AI. A gente tem um produto também... A gente também tem a parte de geração de código. Eu acho que geração de código já virou mais tradicional. Eu acho que ninguém consegue hoje pensar que o código gerado hoje pode não ter um assistente ao seu lado. Se você não usa um assistente de desenvolvimento de código, está tudo bem. Mas a facilidade, a velocidade que ele gera código para a gente, o que ele pode ser o seu buddy, pode ser o seu peer programming, para que você faça o processo de desenvolvimento e a ferramenta te apoie no ponto de vista de velocidade. E você pode ser o avaliador, o corretor, o revisor para saber se aquilo está ok. Cuidado com vibe coding. Vibe coding é uma coisa super legal, mas é difícil você ter um processo de vibe coding com um sucesso garantido. Criação de teste. Para os desenvolvedores que levantou a mão, quem gosta de fazer teste automatizado, ou teste integrado, ou teste unitário, quem gosta de fazer documentação. Não é que não seja importante, mas não é algo que o desenvolvedor gaste muito tempo fazendo. Implementação, a gente tem características dos produtos que são padronizados. Se vocês têm uma APIs utilizando o Sensidia com Gateway, você pode falar, olha, dadas essas melhores práticas, dada a documentação do produto, como que eu gero APIs alinhadas com esses padrões dos gateways que vocês estão utilizando? Monitorar para saber se está funcionando, para saber se está tudo operacional e tudo mais. Falei miseravelmente nesse slide, no próximo, peço desculpas. Do ponto de vista de observabilidade, o que acontece, o que está acontecendo. Então, imagina você fazer num processo de war room, um processo de identificação de root cause analysis, você perguntar de uma forma aberta, o que está pegando? E ele vai analisar de uma forma mais assertiva. Ele vai ser um assistente que vai conseguir interagir com diversas formas de informação, logs, métricas, traces, de uma forma mais global para te ajudar. Não que você não tenha capacidade de fazer isso, mas imagina uma super pessoa do seu lado que, dado uma orientação, ela consegue fazer alguma coisa mais rápida, mais eficiente. Então, todo o processo de detecção de anomalias, de erros, análise de métricas, delegue isso para a Generative AI para que eles possam te apoiar nesse processo. Vamos falar sobre API. APIs, para quem já conhece os modelos de integração, que conhece o protocolo OAuth, os desenvolvedores que levantaram a mão, quem que masteriza, quem que bate no peito e fala assim, cara, eu manjo o OAuth e eu sei fazer isso aqui de trás para frente. Não que não saiba fazer, eu consigo fazer, mas será que a ferramenta não consegue implementar um processo de OAuth para mim de uma forma fácil? Será que, dado um processo de criação de tokens, criação de API keys, configuração de throttling, será que não consigo falar para a ferramenta, avalie para mim se o meu processo de throttling está sendo criado de uma forma certa? Crie um cenário, para mim, de testes unitários, testes integrados, em que as APIs keys são rotacionadas. Crie para mim uma documentação de como meus clientes vão poder trabalhar com rate limit. Todo o processo de criação de políticas, de criação de permissionamentos, não que seja difícil, mas é repetitivo, é burocrático e você pode delegar. Para que você vai fazer no braço se uma ferramenta pode aumentar sua produtividade em 70%, 80%? A provocação aqui não é que a gente não consiga fazer, é que existe uma forma de fazer mais rápido. E a inteligência artificial nunca vai substituir a gente. O que vai substituir a gente é uma pessoa que sabe utilizar a ferramenta no seu dia a dia. Para quem está definindo APIs, eu fiz semana passada um teste de montar uma API em cima de soluções. Ele fez todo o processo para mim. Ele fez um processo de análise de segurança, vulnerabilidade, escalabilidade, documentação. Eu conseguiria fazer? Conseguiria. Talvez eu gastaria mais tempo. Ele fez em alguns minutos para mim. Como é que funciona o processo? Eu sou arquiteto de solução e se eu não fizesse um conjunto de caixinhas, o time de conta da AWS, o time da Sensidia, ia falar assim, poxa, que arquiteto de solução que não traz caixinha. Esse aqui é um GitHub, um blog público, vocês podem ter acesso. Como é que funciona o processo de CI/CD, o processo de entrega contínua, utilizando ferramentas de Generative AI de uma forma muito prática? Lá em cima, a gente começa com as histórias do usuário. O que eu quero desenvolver? Porque as histórias do usuário vai definir o que vai ser entregue.
Então, eu começo com meus requerimentos funcionais e coloco isso em algum repositório, numa base de conhecimento que o processo de CI/CD vai analisar. Eu começo colocando dentro de uma knowledge base as melhores práticas da minha empresa. Cada empresa tem seus padrões, cada empresa tem as suas características, cada empresa tem suas metodologias e frameworks para desenvolvimento. Eu coloco lá em cima. O nosso querido usuário começa a fazer um processo, ele faz um pull request, um pull request para o GitHub. Quem vai fazer a revisão de código, o desenvolvedor sênior, cara, eu posso fazer um processo de avaliação de código aqui. Eu posso analisar testes, cenários de teste, cobertura de teste, segurança, vulnerabilidade, dentro de um processo de revisão inicial. A ferramenta deu OK, aquele pull request vai seguir para frente, eu mando um outro processo para análise estáticas, análises dinâmicas, utilizando bibliotecas de validação e regressão. A minha ferramenta de Generative AI, desculpa, eu esqueci de apresentar, o Bedrock é o serviço serverless AWS, que ajuda a criação de agentes, que ajuda a criação de modelos de endereçamento de modelos de LLM no mercado. Então, o Bedrock aqui está sendo o apoio para fazer esse processo em cima de ferramentas de Generative AI. Passou meu processo de validação, eu começo a fazer alinhamentos de história. O que eu fiz do desenvolvimento aqui está alinhado com as histórias que foram desenvolvidas para cá? Esse passo pode ser feito anteriormente, né? Antes de começar a fazer o processo de validação final, eu posso verificar se está alinhado com as histórias de usuário, valida a documentação e segue em frente. Esse processo pode ser customizado de acordo com o que vocês querem. Eu poderia, por exemplo, preferir fazer a minha validação de histórias de usuários aqui no começo. Se o meu alinhamento de desenvolvimento não está alinhado com as minhas histórias de usuário, para o meu processo, segue em frente. O que esse cara traz para a gente? Code Review, Code Quality, Performance, resolução de bugs. Eu tenho algumas soluções que eu falo assim, cara, eu tenho uma solução em Kubernetes, tenho uma solução em containers tradicionais, EKS e ECS dentro da AWS, e minha solução não está funcionando. Use o CLI da AWS e faça o troubleshooting para mim. Caso real, tá? Eu fiz isso tem uns 2 meses atrás. Ele ficou utilizando várias ferramentas da AWS, vários CLIs da AWS, para identificar que o meu cluster de Kubernetes, né, meu cluster de EKS, não tinha um security group aprovado para a exposição de uma porta XPTO. E minha solução estava com um problema. Eu não fiz absolutamente nada. Assim, minha página não está subindo, por favor, faça o troubleshoot para mim. Assustador como as soluções conseguem trazer um processo de troubleshooting bem fácil. Falei um pouquinho da gente, né, que o Bedrock entrega para a gente. Tem uma visão do usuário, que o usuário pede uma solicitação e tem uma resposta, parece muito simples. Mas que a gente está trabalhando com agentes, a gente tem que pensar que a gente tem diversos modelos fundacionais, a gente tem que colocar nossas bases de conhecimento, as nossas melhores práticas da nossa empresa. A gente tem que limitar o que entra para o modelo, o que sai do modelo, se informações importantes, informações de PII não vão estar sendo refletidas. A gente tem que dar ferramentas para ele utilizar, né, fazer chamadas de APIs. A gente tem que trazer uma memória para que aquele agente saiba o contexto que está sendo feito. A gente tem que trabalhar com multi-agente e trabalhar com fluxo. E vou contar uma novidade para vocês que vocês não saibam. Generative AI é código, é desenvolvimento de software. É desenvolvimento, é teste, é execução novamente, é bug, é redefinição do prompt, é fazer teste novamente e refina o prompt. É software como um software tradicional. Tem todo um processo de entrega de pipeline e a gente pode ter, desculpa de novo, a figura do human in loop, o homem no loop do processo para validação do processo. Tá? Eu falei que a gente pode, mas é mandatório ter, por enquanto, uma figura de um humano validando todo o processo. Opa. O Bedrock, a gente tem várias formas de montar os agentes. Esse aqui é uma forma mais tradicional, onde ele tem uma base de conhecimento, as memórias, as tarefas, para que ele possa fazer. Os passos do processo que ele vai executar, se é um processo, se é validação funcional, se é validação técnica, se verificar se aquela API está segura ou não. Eles vão ter ações para serem feitas, chamadas de outras APIs, consultas de base de conhecimentos e tudo mais. A gente responde, está tudo ok. Não é bem assim. Muitas vezes, esse resultado que a gente está respondendo
pode não ser aderente ao que foi perguntado. Uma coisa que a gente sempre recomenda para as empresas fazerem é utilizar um processo de um LLM as a judge, um agente para julgar o que foi pedido com o resultado para saber se está certo. Isso é super importante no processo de entrega contínua de software utilizando Generative AI. Primeira propaganda e última propaganda do dia. A gente acredita que a AWS possa ser o melhor local para poder entregar Generative AI com segurança, com confiabilidade e principalmente com escala. Pessoal, essas foram minhas 4 horas de bate-papo de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês nesses últimos 40 minutos. Excelente, excelente. Obrigado, Daniel. Cara, foram várias perguntas, mas a gente está com o tempo um pouco limitado, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível aqui. Teve uma que foi muito curiosa, que assim, ou a pessoa te conhece, você tem, ou vai ser um insight para você pensar sobre. Daniel, você tem algum canal no YouTube ou algo do tipo em que você trabalha mais esse assunto? A AWS tem alguns blogs, tem algumas podcasts. Eu não tenho tempo para poder gravar conteúdo. Eu adoro consumir conteúdo. Eu monto, junto com o Rodrigo, a gente monta uma solução muito próxima de blogs aqui para o Brasil. Então, para quem tem interesse em conhecer o que a gente fala sobre blogs como esse e outros, especialmente do ponto de vista serverless, eu e o Rodrigo a gente fez um trabalho muito bacana de trazer isso, tropicalizar. Não tem um canal, é algo para pensar, mas falta tempo. Ah, legal. Uma outra pergunta aqui do Denis. Devo ir direto para Amazon Q ou direto para o Bedrock? O Q ele facilita muito porque ele é uma solução já preparada para desenvolvedor. É Q Developer e tem o Q for Business. Possivelmente o Denis está falando para o Developer. Ele é especializado para desenvolvimento de código. O Bedrock ele é muito mais genérico para lógicas de negócios quaisquer. Então, para quem está trabalhando com desenvolvimento, Q Developer é o caminho, mas aqui a provocação é para mostrar que o Bedrock ajuda não só a desenvolvimento de sistemas, mas também a pensar em como automatizar processos de negócio. Legal. O Valdinei perguntou o seguinte, a AI generativa precisa ser treinada? Sim e não, tá, Claudinei? A gente tem modelos já preparados, né? O Bedrock traz um modelo serverless de soluções já treinadas, mas se vocês quiserem, vocês podem estender, né? Vocês podem fazer o fine tuning daquele modelo ou treinar do zero. O ponto principal é que, por mesmo que o DeepSeek foi barato, ele gastou $2 milhões. Então, se você quiser treinar, será bem-vindo, mas precisa ter um pouquinho de dinheiro. Bastante, hein? O Rodrigo, pensando em estratégia de APIs com AI generativa, qual seria a indicação para iniciar o uso de AI no fluxo de gerenciamento de APIs? Boa. Quem perguntou? O Rodrigo. Rodrigo, eu acho que o ponto principal é entender, de novo, qual foi o requerimento, o que foi pedido para você saber como automatizar. O Q for Developer ajuda bastante. Dentro do Bedrock, a gente tem um playground que você pode utilizar para o dia a dia de desenvolvimento de perguntas e respostas. Acho que vai muito de começar pelo início, começar qual que é o requerimento, né? Começa de trás para frente. Eu quero atingir aquele resultado, vamos de trás para frente chegar nas perguntas que têm que ser feitas para as ferramentas de Generative AI. Legal. O Carlos perguntou o seguinte, poderia citar um ou alguns cases de uso de Gen AI que já estão em andamento na AWS? Temos mais 8 horas, não? A gente tem muita coisa, tá? Eu acho que uma coisa legal, por exemplo, eu vou trazer um case de iFood. O iFood recebe mais ou menos 100 pedidos de novos contratos de restaurantes por semana. O iFood tinha uma cadeia de advogados que ficava analisando cláusulas de contrato para saber se aquele contrato estava aderente ou não. Cada contrato tem sua particularidade de escrita. E com o Generative AI, a equipe inteira de advogados foi substituída por um processo automatizado que gastava uma semana e ele começou a fazer em minutos a revisão de contratos. Ainda precisa do corpo de advogados, mas a grande maioria dos advogados foram repassados para atividades mais nobres do que ficar fazendo revisão contínua de contrato. Legal, a gente tem ali mais um pouquinho de tempo. Um dos desafios para a AI é a infraestrutura de data centers e processamento. Hoje isso é uma barreira para a velocidade de desenvolvimento ou você vê outros desafios como a adoção do time, letramento, dentre outros? Eu acho que muitas pessoas confundem cloud com infraestrutura.
Cloud não é subir uma máquina virtual, cloud não é colocar um banco de dados funcionando. Cloud é a capacidade que você tem de utilizar uma ferramenta de Generative AI por meia hora, por uma hora, por um dia, não gostar e parar. Você não precisa ter um data center completo para poder rodar uma solução de Generative AI. Testa, funcionou, deu certo, escala, segue em frente. Não funcionou, volta para trás, não gasta nada, você não teve que comprar equipamento, você não teve que comprar data center. Para treinar um modelo de cloud, além dos 2 milhões de dólares, pelo menos, você tem que ter uma equipe de cientista de dados, você tem que ter um conjunto de dados imenso. Trabalhar com cloud traz esses benefícios.